nessa aula aqui, a gente vai entender, antes de continuar fazendo alguns exercícios, o conceito de esperança matemática. O que é isso? Isso aqui é uma definição que é feita dentro desse estudo de variáveis aleatórias. Então, vamos seguir aqui o, o texto. Seja x uma variável aleatória discreta com valores x1, x2 até xk. O valor esperado, então veja, aqui um termo muito utilizado, tá? Valor esperado de x. Muitas vezes a gente também fala que é esperança matemática de x, ou ainda média de x. Tá? É tudo a mesma coisa. O termo mais usado é valor esperado, mas às vezes alguém vai lá e fala, ó, calcula a esperança. Esperança, valor esperado, ou simplesmente o cálculo da média, é tudo a mesma coisa. Tá? A média normalmente a gente representa por essa letra grega aqui, que é o mi, mas a partir do momento que você está trabalhando com uma variável aleatória, em termos de notação, a gente costuma representar a esperança como sendo e de x, tá? E de x, x é a variável aleatória. E isso nada mais é do que um somatório, quer dizer, uma soma de cada xi, quer dizer, de todos esses valores de x1 até xk, você vai pegar cada um desses valores, vai multiplicar pela probabilidade de ocorrência desse valor e no final se soma tudo. Aí você vai ter a esperança matemática, tá? Então, basicamente, essa fórmula aqui seria o seguinte, você vai pegar, então vamos pôr até aqui assim, ó, e de x igual o x1 vezes a probabilidade de ocorrer esse x1, mais o x2 vezes a probabilidade de ocorrer esse x2, mais o x3 vezes a probabilidade de ocorrer o x3, e assim vai, tá? Até o último valor, que aqui a gente está dizendo que é k, então seria um xk vezes a probabilidade de ocorrer esse xk, tá bom? É isso que significa esta formulinha aqui. Uma observação importante é o seguinte, probabilidade nunca vai ser um valor negativo. Não existe probabilidade negativa. A probabilidade é sempre algo entre 0 e 1, certo? Mas o valor esperado ou a esperança matemática, ele pode ser negativo, sim. Ele pode ser zero, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. O valor esperado, que é a média, pode ser qualquer coisa. A probabilidade que não pode ser negativa. Tá? Então vamos ver aqui um exemplinho em que a gente vai demonstrar o porquê da fórmula ser do jeito que ela é. Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que você tem uma pessoa lá que na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de repente ela vende brigadeiro na faculdade. E aí ela descobriu que na segunda-feira ela sempre ganha R$ 10, na terça ela ganha 20, quarta ganha 20, quinta ganha 20 e na sexta também ganha R$ 20. Tá? Então, ao longo dos 5 dias, a pessoa ganha R$ 10 em um dia e R$ 20 nos outros 4 dias. Bom, vamos calcular a média de quanto que ela ganha? De quanto que ela ganhou nessa semana? A média, vamos pensar, ó. Concorda que seria 10 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, tudo isso dividido por são 5 dias, certo? Bom, você concorda comigo que isso aqui, na verdade, aliás, vamos fazer a conta, vai. Se a gente fizer essa continha, 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 80, mais 10 dá 90, 90 dividido por 5 daria 18. Tá bom, beleza. Dá R$ 18 em média. Mas vamos pegar esse termo aqui e vamos reescrever da seguinte forma. Você concorda que 10 é a mesma coisa que 10 vezes 1? E que esse 20 mais 20 mais 20 vezes 20 é a mesma coisa que o 20 vezes 4. Tudo isso está dividindo por 5, certo? Agora, eu vou desmembrar esse denominador 5. Eu vou deixar a soma aqui separado, tá? 20 vezes 4 sobre 5,
certo? E eu posso até reescrever de uma forma um pouquinho mais fácil de você visualizar, que seria 10 vezes 1/5 mais o 20 vezes 4/5. Tá? Tudo isso que eu estou escrevendo é a mesma conta, eu só estou escrevendo de formas diferentes. Agora pensa comigo, no caso, se a gente pegasse essa tabelinha aqui, tá? Esse resuminho que eu fiz, e falasse isso aqui, ó. Vamos escrever assim: ganho R$10, R$20. E vamos marcar aqui a probabilidade. Qual que é a probabilidade? Olha para esses números aqui, tá? Ó. Olha para esses valores aqui, ó. Qual que é a probabilidade da pessoa ganhar R$10 num dia? Bom, são 5 dias. Ela ganha 10 em 1. Então, a probabilidade só pode ser de 1 de 5. E a probabilidade de ganhar 20, a gente tem 4 em 5. Seria 4 de 5, 4/5. Observe isso aqui, ó. Observe isso aqui. Isso daqui não é uma probabilidade, isso aqui não é outra probabilidade. Se a gente disser que esse ganho aqui é um certo x, esse daqui não é um certo x e esse não é um outro x, a gente pode até dizer que o x1 vale 10 e que o x2 vale 20. Então, aqui a gente teria o x1, aqui a gente teria o x2. Esse 1/5 eu posso dizer que é uma probabilidade P1, 4/5 é uma probabilidade P2. Então, eu tenho P1 aqui, P2 aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou somando x1 vezes P1 mais x2 vezes P2, que é justamente essa fórmula. Ó. É o x aqui, que seria o x1 e o x2, vezes a probabilidade, que no caso seria esse P1 e esse P2. Então, se você perceber, o cálculo da média que a gente sabe fazer, que seria essa linha aqui de cima, é a mesma coisa que aplicar essa fórmula. No fundo, você está trabalhando com... aqui você está trabalhando com os valores somados, né? Aqui nessa linha com as frequências, e aqui nessa última linha com as probabilidades. Mas a probabilidade e a frequência, no fundo, é a mesma coisa. Porque se você tem a frequência, você tem a probabilidade. Basta fazer essa passagem que eu fiz aqui. Tá? A probabilidade é a frequência dividido pelo total. Então, se você faz 4/5, você vai ter a frequência pelo total, você tem uma probabilidade. Tá? Então, a esperança matemática, não se assuste, é uma média. É a mesma coisa que você já sabia fazer. Só que agora, em especial, a gente vai trabalhar com a esperança matemática a partir de uma tabelinha, que nem essa daqui, que é uma tabela contendo a distribuição de probabilidades, ou seja, a gente vai calcular a média, que aqui a gente vai chamar especificamente de esperança ou valor esperado, a partir dos valores xis e das probabilidades correspondentes. Aí no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo para você entender melhor.